Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado é sempre, por definição, um instrumento financeiro ao serviço da estratégia do Governo e do respectivo programa. Deste modo, apesar do seu exercício ser programado para o ano a que diz respeito, o Orçamento do Estado ganha melhor leitura e compreensão quando inserido na lógica de médio prazo a que procura corresponder. No início de 2016, quando o atual Governo dava os seus primeiros passos e apresentava o seu primeiro Orçamento do Estado, a discussão orçamental estava muito condicionada pela retórica política em torno dos propósitos anunciados pela nova maioria. Estávamos, assim, mais no domínio das intenções e dos enunciados políticos a priorísticos do que de outra coisa. Mas, envolvidos 2 anos e 3 propostas de orçamento, os tais enunciados políticos merecem ser contrastados com a realidade e com os factos que deles emergiram, deixando-nos mais seguros sobre a correta interpretação, sobre o que valiam, afinal, as intenções iniciais e o que podemos e devemos esperar das intenções de hoje para o futuro e do próprio futuro. Recapitulemos, então, as intenções propaladas e os respectivos enunciados políticos a priorísticos e vejamos de seguida os factos mais salientes que se observaram. A intenção mais propalada, correspondendo aos acordos parlamentares com as forças radicais comunistas, centrava-se na retórica da aposta numa rápida reposição de rendimentos, envolvendo substituição de impostos diretos por indiretos, bem como de melhoria de valores de pensões e de salários públicos, aumentos de prestações sociais várias e do salário mínimo nacional. A isto juntava-se a decisiva importância da melhoria significativa do investimento público, concentrado no reforço das políticas sociais mais reprodutivas, como a educação, a saúde e a ciência. Sem esquecer, evidentemente, a aceleração do programa Portugal 2020, que não saía do papel, segundo o Primeiro-Ministro. Esta visão geral era apresentada na lógica da necessidade de virar a página da austeridade que só um governo do PSD e do CDS, com uma marca ideológica inimiga do bem-estar social, da felicidade dos cidadãos e do desenvolvimento, poderia ter trazido ao país. E constituía uma peça decisiva para uma recuperação económica mais forte, por via do incremento da procura interna compatível com o equilíbrio externo, dado privilegiar, particularmente no caso da recuperação de rendimentos, os rendimentos baixos, que estimulariam sobretudo o mercado interno e não as importações. Neste domínio, garantiam-nos que cada euro a mais utilizado com este propósito não representaria mais déficit, mas antes maior retorno para as contas públicas. Deste modo, o enunciado político era claro. Provar-se-ia que o déficit poderia descer, juntamente com a dívida, gastando mais nas funções sociais e numa melhoria mais rápida dos rendimentos e do investimento público, e, consequentemente, ficaria demonstrado que a austeridade do passado tinha sido um erro perfeitamente dispensável e evitável. Quem quisesse acreditar à moda de São Tomé, que pusesse os olhos na alternativa em curso, geradora de paz social, reconciliação nacional e prosperidade económica. Os factos, porém, mostraram uma realidade diferente. No primeiro ano de governo, nem as contas públicas, nem o crescimento da economia reagiram como previsto. E pelo verão de 2016, o desvio na receita fiscal fez tocar todos os alarmes. Ao contrário do que aconteceria com a dívida pública, cujo peso no produto acabaria por aumentar face a 2015, o déficit seria cumprido nesse ano de 2016, mas as coisas tiveram de seguir um caminho muito diferente do planeado e a mostrar teimosamente que em economia não há milagres. Com uma economia a crescer menos do que o estimado, 1,5% do PIB de facto contra 1,8% previstos, o Governo lançou mão de várias medidas extraordinárias para garantir receitas significativas e travou a fundo no investimento público e na despesa corrente do Estado. Nesse ano, as cativações de programas orçamentais elevaram-se a valores históricos e o investimento público desceu a patamares inimagináveis. O Governo Socialista e a maioria radical comunista não se deram por vencidos. Se a realidade se atravessa numa boa narrativa, mantém-se a narrativa e nega-se a realidade. Foi literalmente o que fizeram. Esconderam e dissimularam primeiro e negaram depois e sempre este plano B orçamental e lá continuaram a sua retórica violenta contra a austeridade do passado, disfarçando, mas prosseguindo,
a nova austeridade dos impostos indiretos e das cativações, com os cortes cegos na despesa do Estado e no investimento público, e emulando essa nova austeridade no orçamento seguinte de 2017. Neste segundo ano orçamental, está a ver o Sr. Deputado como já concluiu, os factos apenas trouxeram uma novidade. O crescimento da economia acelerou bastante face às previsões. 1,5% do PIB estimados, contra eventualmente 2,7% até final deste ano. E a receita final, a receita fiscal, mostrou-se bastante mais generosa do que o previsto. Suficientemente generosa, pelo menos, para dispensar a tomada de medidas extraordinárias. O Plano B, no entanto, prosseguiu e ainda prossegue no essencial, como no ano anterior, já que a redução do déficit nominal, conjugada com a estratégia da reposição acelerada de rendimentos, apenas é alcançável mantendo elevados cortes de despesa, garantidos por cativações e por um miserável investimento público. Se algum apoiante mais escrupuloso da geringonça considerar estes resultados pouco compatíveis com as intenções propaladas, o Governo ainda ensaiará, como ensaiou, a desculpa esfarrapada e inconsistente de que os factos observados mais não são do que efeitos indesejados atribuíveis ao anterior Governo. Por exemplo, nem o Portugal 2020, nem o investimento público seriam tão miseráveis se não tivesse sido a falta de planeamento deixada pelo Governo anterior, segundo esta versão. O Governo, coitado, bem gostaria de ter gastado mais nestas áreas, mas não foi mesmo possível. Nem ocorre aos arquitetos destas historietas que, se tivesse sido esse o caso, as metas do déficit não poderiam ter sido atingidas no quadro da recuperação de rendimentos e lá cairia por terra toda a conversa sobre a superioridade moral da alternativa da solução deste Governo. Um facto curioso destes 2 anos é também o de que o comportamento da economia só pode ter surpreendido o Governo, já que o crescimento se ficou a dever, sobretudo, ao bom comportamento das exportações e ao impacto que o turismo tem ocasionado sobre o emprego e a atividade. Quer dizer, a economia cresceu apesar da estratégia traçada pelo Governo. E o crescimento foi liderado pelas áreas que não constituíam prioridade estratégica para o Governo e relativamente às quais o Governo menos se revelou determinante. E até a conversa feita sobre a necessidade de mudar de paradigma em matéria de modelo económico, apostando num crescimento assente em inovação e valor acrescentado, afastando um outro baseado em baixos salários, mostrou que tudo não passava realmente disso mesmo. Conversa. Apesar da decisão de aumentar o salário mínimo acima do crescimento da produtividade, nunca a economia esteve tão assente num modelo de emprego sustentado por baixos salários e, mais recentemente, com maior precariedade. E aqui vai outra intenção propalada que esbarrou de frente na realidade. Por outro lado, a realidade orçamental destes 2 anos vem tornando claro, tal como tem sido alertado pelo Conselho de Finanças Públicas, pela UTAU, pela Comissão Europeia, entre outros organismos, que a redução do déficit público não reveste significado estrutural. Antes é alcançado à boleia de fatores cíclicos mais favoráveis, que trazem não apenas mais receita fiscal e contributiva, mas também menos despesa cíclica, tal como, por exemplo, menos subsídios de desemprego. Quer isto dizer, a tão propalada consolidação do mais baixo déficit da democracia não traduz qualquer esforço de controlo da despesa estrutural do Estado, antes resulta dos benefícios ocasionais ligados ao ciclo económico. Não estamos, pois, a ganhar espaço nos anos bons para fazer face a anos menos bons no futuro. Pelo contrário, depois de, em anos particularmente difíceis, termos sido forçados a uma consolidação orçamental sem precedentes, com o déficit estrutural a recuar mais de 6,5 pontos percentuais entre 2011 e 2014, agora em anos de maior facilidade, o déficit estrutural mal desce 1 ponto percentual. Ou seja, num país com uma elevada dívida pública e com uma enorme sensibilidade a variações na taxa de juros, o Governo elege para seu principal objetivo não a consolidação estrutural e a descida sensível do rácio da dívida pública, que serviriam de proteção aos portugueses em tempos inevitáveis de pior desempenho cíclico ou simplesmente de maior volatilidade ou crise externa, mas antes o crescimento da despesa estrutural, que só a receita propiciada pelo ciclo favorável vai permitindo dissimular. Prosseguindo este caminho, como está prometido,
teremos uma legislatura inteira perdida para este objetivo estratégico do país, a troco de garantir a satisfação da ambição política de um governo que só quer sobreviver e reescrever a história do seu próprio passado irresponsável. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, trata-se realmente de uma legislatura perdida do ponto de vista da preparação do futuro, além de retrocessos associados a contra-reformas importantes, reversões de política indesejáveis do lado da correção de desequilíbrios e estrangulamentos estruturais. Ficam ainda estratégias orçamentais imprudentes que expõem o país a riscos inconvenientes e desnecessários, a troco apenas de uma desesperada estratégia de sobrevivência política em que o futuro e os mais jovens são sacrificados e o país passa para um plano secundário. Vir hoje dizer que é, e cito, ilusão pensar que é possível tudo para todos e que não podemos consumir todos os recursos disponíveis com quem trabalha no Estado se queremos investir mais na qualidade da educação, no sistema de saúde e nos serviços públicos, como já fez o Primeiro-Ministro, não é apenas uma ironia penosa, é também uma perversa assunção de que se pensa que se pode fazer tudo e dizer o que é conveniente, mesmo que se tenha decidido fazer o contrário e continuar a fazer de conta. Porque o contrário do que é agora dito foi justamente o que foi feito nestes anos e é o que se promete continuar a fazer. Lembram-se da afirmação ainda bem recente de que com este governo é chapa ganha, chapa distribui? E claro que para quem produz afirmações tão contraditórias entre si quanto estas, palavra dada é palavra honrada, pelo que podemos esperar que esta atitude se mantenha para o futuro. Ora, infelizmente, o problema está em que a qualidade das principais políticas públicas, sempre com este governo, cede à necessidade de alimentar a mentira do fim da austeridade e da derrota dos supostos malfeitores do PSD e do CDS. A comprová-lo estão os resultados das dívidas novamente a acumular no setor da saúde e o desinvestimento na generalidade dos programas orçamentais. Prometeu-se há 2 anos um reexame da despesa pública que trouxesse uma inteligente consolidação estrutural. Foi nomeado um grupo de trabalho para o efeito e assumiu-se, no verão de 2016, o compromisso com a Comissão Europeia de aproveitar as conclusões desse reexame para dar impulso à redução da despesa pública e materializar com detalhe as poupanças vagas que então eram apresentadas como intenção política do Governo. Agora estamos a caminhar para 2018. E depois de a oposição ter, por diversas vezes, solicitado relatório e conclusões desse trabalho, continuamos sem saber o que aconteceu. Mas parece que as poupanças poderão vir a atingir a fabulosa meta das 300 milhões de euros. Quer dizer, menos do que a poupança em juros ou do que o impacto da diminuição do desemprego no orçamento da Segurança Social. Em conclusão, não houve qualquer seriedade no exercício e o Governo não faz qualquer esforço para o disfarçar sequer. A prova é que não houve nenhum processo de reforma do Estado que suportasse a libertação de poupanças significativas e, no final do dia, os serviços públicos ainda são obrigados a fazer mais com menos, porque menos é o que sobra depois do Estado pagar mais salários e prestações sociais. Sem reformar a atividade pública, o Governo pensa... Já vai ouvir, Sr. Deputado. O Governo pensa que, tocando a rebate e atacando as responsabilidades do anterior Governo, consegue iludir a realidade. Mas a realidade é simples. Apesar da conversa, nenhuma reforma importante foi colocada em marcha ou está em preparação, nem no Estado e na administração pública, nem na segurança social. Da reforma do Estado ficam, infelizmente e apenas, as mentirelas que se sujeitam a desmentidos constrangedores. O último veio hoje pela boca da Presidente do Infarmed. Não, senhor. A transferência deste organismo para o Porto não foi falada, nem tampouco estudada antecipadamente por ninguém, ao contrário do que haviam dito Primeiro-Ministro e Ministro da Saúde. Sim, senhor. Sim, senhor.
Este último, há pouco tempo, terá perguntado qualquer coisa do género: então, e se o Infarmed fosse para o Porto? Mas os dirigentes pensaram que era uma brincadeira e não levaram a sério. Mas uma vez anunciado publicamente o propósito, parece que o Sr. Ministro terá garantido aos dirigentes que se tratava apenas de uma intenção, não de uma decisão. E uma intenção certamente isolada, já que não inserida em nenhuma perspectiva estratégica de descentralização mais alargada. Já não estamos, pois, no domínio da política. Estamos na presença da pura comédia e do ridículo. O mesmo se poderia dizer de todo o processo ligado ao descongelamento das carreiras da administração pública. Nada parece ter sido estudado ou inserido numa lógica de reforma mais alargada. Talvez por pensar que se tratava simplesmente de pôr novamente o cronómetro a contar, o que em situação de normalidade deveria ser compatível com os recursos normais e correntes de um Estado sustentável, o Governo afirmou que contava com perto de 211 milhões de euros em termos líquidos para fazer face ao processo. Ou pelo menos era o que constava no Programa de Estabilidade e no orçamento deste ano. Mas eis que se gerou, em grande parte por responsabilidade do próprio Governo, a ideia de que este seria apenas um primeiro efeito no primeiro ano, que não seria possível acomodar todos os efeitos de descongelamento num único ano. Com esta porta aberta, para pelo menos em parte vir a reconhecer o que inicialmente sempre fora considerado pelos socialistas como impossível, isto é, os anos do congelamento a terem efeito nas progressões futuras, o Governo promete, com alguns sindicatos, vir a negociar um impacto maior do que o estimado. Com o efeito já em 2018? Talvez sim. Com o efeito mais relevante a ser reconhecido apenas na próxima legislatura? E por que não? Eis o estado do processo. Sabemos pouco do que vai acontecer. O orçamento não parece ter mudado. Mudou foi outra vez a conversa do Governo. Agora, diz a Ministra da Presidência, o impacto em 2018 do descongelamento vai custar afinal mais de 640 milhões. Mas tudo será feito faseadamente e sem revisão das carreiras. Podemos ficar descansados. A comédia e o ridículo vão continuar. Como à pura comédia e ao ridículo, pertencem, por exemplo, as afirmações da responsável do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Catarina Martins, dizendo que a dotação orçamental da cultura é vergonhosamente baixa. Ah, é, senhora deputada? Não me diga. Então a cultura não é importante? Digamos, não é suficientemente importante para ter merecido uma posição conjunta com o PS e uma resposta consequente em já metade da legislatura? A resposta é, para o Bloco, claro que não. Para o Bloco, há muitas outras coisas mais importantes e prioritárias do que a cultura, mas não fica bem assumi-lo, pelo que se recomenda que se fale do assunto para exorcizar o vazio da ação. Também o PCP julga que consegue escapar a esta categoria da comédia e do ridículo quando reivindica os resultados mais simpáticos das medidas de melhoria do rendimento. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Mas lava as mãos do que designa de política de direita, que entende que é a que prossegue com este Governo. Política de direita, nesta acessão, é para o PCP aquela que permite criar a ilusão de que a melhoria de rendimentos não tem contrapartidas nem traz consequências menos simpáticas. E se o Primeiro-Ministro disser que tal ilusão está a chegar ao fim, os comunistas não estarão dispostos a renovar a geringonça, que só pode viver e frutificar na ilusão, evidentemente. Senhor Presidente, senhores e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, há infelizmente outras dimensões preocupantes no caminho que vem sendo seguido e que estão para além da mera discussão orçamental. Refiro-me à forma como o Governo encara a própria ação política. Tudo parece reduzido ao mais puro taticismo. Gere-se a agenda pública em função das oportunidades e do que a maré trouxer, nunca em função de um rumo estratégico traçado que não existe. E, sobretudo, reduz-se a gestão dos recursos públicos em função da necessidade de remeter, tanto quanto possível, para o que Bobbio designou o mercado político, em que todos são convidados a reverem-se numa oferta particular de que o Governo dispõe e a sociedade no seu conjunto é tratada e segmentada em potenciais clientes suscetíveis de constituírem peças autónomas numa negociação neocorporativa que transcende qualquer entendimento sobre o interesse comum. Concluo, Sr. Presidente, dizendo que votaremos, evidentemente, contra este orçamento. Trata-se de um voto que o Governo fez merecidamente por merecer. Muito obrigado. É um orçamento que não serve o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Como terão notado, o grupo parlamentar do CDS deu parte do seu tempo ao PSC.
E para encerrar este debate, na sua fase de encerramento, a palavra é do Governo.